A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que o Senhor esteja abençoando a sua vida, a sua família, para o louvor e a glória de Deus. Eu quero, nessa segunda-feira, compartilhar com os amados um texto da palavra do Senhor, que se encontra em Tiago, capítulo de número 5, e apenas o verso 16, que nos diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, graças te damos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui na tua presença, Pai. Querido Deus, usa-me no poder do teu Espírito a falar ao teu povo. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e ainda nos fará. É o que nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amados, eu quero, à luz da palavra do Senhor, responder uma pergunta: quem é justo? Tiago aqui menciona que nós devemos confessar as nossas culpas uns aos outros, orar uns pelos outros, para que possamos sarar. E aí ele diz na parte B do versículo 16, que a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. E aí vem essa pergunta: quem é justo? Antes de responder a pergunta quem é justo, vamos entender o significado dessa palavra justo no dicionário comum. Eu tenho 2 dicionários aqui em casa, dicionários da língua portuguesa comum. E eu quero entender com os irmãos o que seria um justo, segundo o dicionário. Veja bem, justo é aquele que está em conformidade com a justiça. Justo é aquele que é respeitoso. Justo é aquele que é reto. Então, quando você vê na Bíblia a palavra reto, saiba que também está se falando do justo. Justo é aquele que é imparcial. É aquele que é razoável, moderado, equilibrado, que trabalha no âmbito da equidade, da paridade. Justo é aquele que é preciso. É aquele que tudo que ele fala tem um fundamento, ele é fundado. Justo é aquele que é exato, que é legítimo, que é cingido. Essa expressão trata-se daquela pessoa que coloca, ajusta o cinto na medida certa para que a sua nudez não seja exposta, a calça não caia. Justo é aquela pessoa que é ajustável. Justo, isso definição do dicionário comum. Olha que definição interessante. Justo é homem que segue exatamente as leis religiosas e morais. Então não é só seguir as leis morais, tem que seguir as morais e as religiosas para ser justo. E não seguir apenas as leis religiosas, mas também as morais. Isso o dicionário da língua portuguesa. Homem virtuoso, inocente. E eu achei interessante essa definição aqui do dicionário comum. Se você tiver um dicionário Soares Amora, se você quiser pesquisar também no Google, você vai achar essa expressão: sem pecado. Essa é a definição do justo. E aí eu quero falar a respeito de alguns homens justos, encontrados justos na Bíblia. Irmãos, a lista não esgota. Talvez eu não mencione aqui alguns nomes, mas essa lista ela não se esgota. Mas eu separei alguns aqui. Por exemplo, Enoque. Está lá em Gênesis 5, 23 e 24. Enoque era um homem tão justo, andava com Deus em um nível de intimidade tão grande, que Deus o tomou para si. E aí não adianta tentar explicar como que foi isso. A Bíblia não nos explica. Só diz que Enoque andava com Deus e Deus o tomou para si. Um outro exemplo de homem justo, Moisés. Moisés falava com Deus face a face,
Moisés ficou 40 dias no Monte Sinai, Deus ali falando com Moisés, escrevendo as tábuas de pedra. E nesses 40 dias Moisés não comeu, não bebeu, ele foi alimentado pela glória de Deus. E ele desceu dali, o rosto de Moisés resplandecia, de maneira que para falar com a nação ele tinha que cobrir o seu rosto com um véu. Mesmo sem poder entrar na terra prometida, mas Deus escondeu a sepultura de Moisés na sua morte. E nós vamos ver Moisés e Elias conversando com Jesus no Monte da Transfiguração. Um outro homem na Bíblia, que também foi um homem justo, e graças a esse homem nós ainda estamos aqui, Noé. Está lá em Gênesis capítulo 6, verso 9. Noé foi considerado justo porque Noé não se corrompeu com a sua geração. Nós não sabemos o nome da esposa de Noé, das noras de Noé. Sabemos o nome de seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Mas essas 8 pessoas entraram na arca. Se não fosse a justiça de Noé, a retidão, nós não estaríamos aqui. Um outro exemplo de um homem justo na Bíblia foi Abraão. Abraão intercedeu por Ló, seu sobrinho, de tal maneira que não havia nenhum justo naquela cidade, inclusive nem Ló. Mas Deus, por amor à justiça de Abraão, permitiu que saísse de lá Ló, sua esposa e suas 2 filhas, embora sua esposa olhou para trás e tornou-se em estátua de sal. Mas foi pela justiça de Abraão. Um outro exemplo de homem justo na Bíblia é Jó. Deus chama Jó de homem reto, justo. E o maior exemplo da justiça de Jó, sim, falando algo a respeito de Abraão, irmão, perdão, vamos continuar falando de Jó. Abraão também foi considerado justo, e talvez esse tenha sido o maior motivo pelo qual Abraão foi considerado um homem justo. Abraão ofereceu seu próprio filho em holocausto. Quem ofereceria seu filho? Você ofereceria seu filho? Não. Eu acredito que não. Mas Abraão ofereceu o seu filho para o holocausto. Abraão era um homem justo. Jó recebeu uma notícia ruim atrás da outra, e mesmo assim ele rasgou suas vestes em lamento pelas notícias que chegaram. Mas o texto diz lá em Jó capítulo 1, a partir do verso de número 20, que Jó rasgou as suas vestes, adorou a Deus e diz: nu entrei neste mundo e nu sairei dele, bendito seja o nome do Senhor. Um outro homem justo na Bíblia, Elias, que Tiago faz essa comparação quando fala da justiça, que a oração do justo pode muitos seus efeitos. Ele diz que Elias era um homem justo, sujeito às mesmas paixões que nós. E se nós analisarmos a vida, a trajetória de Elias, vamos ficar impressionados. Elias orou e desceu fogo do céu. Ele derrotou não só 450, mas 850 profetas, 450 de Baal e 400 de Azera, que comiam na mesa com Jezabel. Ele orou e não choveu por 3 meses, e depois ele orou e choveu novamente, por 3 anos e meio, perdão, e depois ele orou e choveu novamente. Elias foi levado ao céu. O texto diz que uma carruagem de fogo com cavalos de fogo separou os dois, Elias e Eliseu, e Elias foi levado num redemoinho. Eu poderia falar a respeito de outros nomes, mas esses são alguns exemplos. E olha aqui, o que é que o justo tem na sua vida? O justo, ele anda nos caminhos protegidos pelo Senhor. Está lá no Salmo capítulo 1, verso 6. O justo, ele tem profunda raiz. Salmo 92, 12 diz que o justo florescerá como a palmeira. Provérbios 10, 7 diz que a memória do justo é abençoada. Provérbios 15, 6 diz que na casa do justo há grande tesouro. Abacuque 2,4 diz que o justo viverá pela fé.
1 Timóteo capítulo 1, verso 9 diz que a lei não foi feita para o justo. Eu tenho certeza que você não conhece toda a lei judicial, mas você não é preso por isso. Por quê? Porque nós já temos no nosso caráter, nós já temos na nossa essência não desobedecer a lei da terra. Isso é justiça. O nosso maior exemplo de homem justo é o próprio Senhor Jesus. Capítulo 1, aliás, 1 Pedro, capítulo 3, verso 18. Um homem justo deu a vida por uma nação injusta. O nosso maior exemplo de justiça é Jesus. E aí, falamos tanto de justiça, e aí eu volto a fazer essa pergunta: quem é justo? Amado, você pode ser um homem justo. Talvez o que te falte para ser um homem justo é se arrepender dos seus pecados e entregar sua vida para Jesus, recebendo Ele como Senhor e Salvador. Ou seja, todo homem tem a justiça de Deus dentro do seu coração, dentro da sua vida, na sua essência. E se você já aceitou Jesus, mas não vem praticando a justiça de Deus nesses últimos dias, eu encorajo você a se arrepender. A Bíblia diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tendes um advogado fiel e justo, que é o Senhor Jesus. Exerça a justiça de Deus mediante o arrependimento dos seus pecados. O justo herdará a terra. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Pai, obrigado por esta palavra, Senhor. Pai, que no nome de Jesus possamos ser achados justos. Pai, se não temos exercido a Tua justiça, tem misericórdia de nós, Senhor, e perdoa os nossos pecados, para que possamos andar em justiça perante a Tua face. Abençoa o Teu povo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, o Teu Filho, o justo. Amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.